2026 chegando e trouxemos um tutorial incrível para você de arco de chão para o seu Réveillon. Quer saber tudo? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo agora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora eu vou mostrar para vocês os materiais da aula de hoje. Então eu vou começar aqui pelos balões lisos redondos. Então a gente vai usar os seguintes tamanhos, tá? 11 polegadas, branco 9 polegadas, 5 polegadas, lembrando todos da linha lisos redondos. O 3 pés, que é o nosso queridinho, tá? 36 polegadas. Aqui a gente vai precisar de uma bombinha manual ou inflador elétrico também, claro, tá? Balão bolha a gente vai usar de 36 polegadas, que a gente vai encapsular o balão 3 pés. Então a gente vai usar o de 36 polegadas. Os números, balão metalizado da São Roque a gente vai usar 2026. A nossa decoração é de final de ano. Então tá aqui o 2, o 0, o 2 e o 6. Esse tamanho é 80 centímetros, ele é 32 polegadas, o que a gente vai usar na aula de hoje, tá? Vamos usar também o nosso queridinho, que é o Orbis prateado, o balão 4D. Vamos usar também dois tamanhos de estrela, tá? Esse aqui é o menor, a estrelinha menor de 9 polegadas, ela é 22 centímetros. E a gente vai usar a estrela maior, de 18 polegadas, tá? Essa aqui é 45 centímetros. Então, tá anotado, a gente também vai usar para fazer um pouco diferente o nosso cenário de hoje, um medidor, tá? Pode ser de caixa, o nosso é o de vareta, e é isso. Cortador, linha nylon 0,80 também, beleza? Esses são os materiais e vamos para a aula de hoje. Vamos lá agora para o primeiro passo, onde a gente vai começar a montar o nosso cenário de final de ano com uma guirlanda de chão, beleza? Então a gente vai usar aqui o balão liso redondo branco, o tamanho de 11 polegadas. O meu medidor já está aqui, medido a 9 polegadas. Então, o balão de 11 polegadas, a gente vai inflar ele a 9 polegadas, beleza? Então, vou fazer um cluster aqui para vocês. Amarração bem unido, para o balão ficar bem conectado. Fizemos uma dupla. Outra dupla. E temos aqui o nosso cluster, tá? Esse cluster é o de 9 polegadas. Então, a gente vai começar a nossa guirlanda com ele, tá bom? A próxima guirlanda que a gente vai fazer é exatamente igual essa que está aqui. Então, cluster medido a 9 polegadas. Agora a gente vai pegar o balão de 9 polegadas e inflar ele a 7,5, tá? Então eu tô com o meu medidor de varetas aqui e ele já tá no tamanho de 7,5 polegadas. Mesma coisa, toda vez que amarrar tem que ser bem. E é legal fazer essa tensão aqui para o seu cluster ficar bem preso, o balão bem conectado, tá? Então esse aqui é o tamanho, o balão é de 9 polegadas, a gente inflou ele a 7,5, tá? Então esse segundo cluster vai vir aqui, um sobre o outro, e a gente vai fazer assim a nossa guirlanda alternada. É o nome dessa guirlanda que a gente vai usar, e a gente vai fazer um cenário começando por ela. Eu vou mostrar agora como que a gente vai trançar para fazer uma guirlanda exatamente como essa. Vamos lá. Vamos lá então para a gente trançar a nossa guirlanda. O nylon 0,80, a gente vai começar todos pela base maior, tá? Pelo tamanho maior. Então esse aqui é o balão que está medido a 9 polegadas. Dei um nó, o segundo a gente passa 2 vezes dentro do buraco para ficar um nó bem firme, chama nó permanente. Então a gente fixou ele. Essa guirlanda chama alternada porque a gente usa 2 tamanhos de balão, né? Então 9 polegadas e esse cluster aqui de 7,5. Passei entre 2 balões. Vou pegar aqui que eu já deixei pronto. Então 7,5, 9. 7,5, 9. 7,5, 9. Vai, preciso de mais agora. 7,5, 8. Então aqui vai dar 8 cluster, tá? Essa é a nossa guirlanda com 8 cluster. Então, ela vai ficar desse jeito, ó. Ela fica quadrada, né? Eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Ela fica quadrada porque são 2 tamanhos diferentes. Então é bem legal a gente usar diferentes técnicas para criar o cenário, né? Não só um orgânico, eu preciso de um cortador. Então aqui a gente terminou a nossa guirlanda, a gente vai cortar também. E vai lá dentro da guirlanda e vai amarrar nylon com nylon, beleza? Essa foi a primeira parte, a gente fez exatamente do mesmo tamanho. Então a gente vai fazer 2 guirlandas do mesmo tamanho que eu mostrei aqui para vocês.
As outras duas guirlandas já estão prontas, elas estão maiores. Então essas duas guirlandas estão com 8 clusters, tá? 4 medida a 9 e 4 medida a 7,5. As outras duas guirlandas a gente fez um pouco maior, que a gente quer diferentes alturas, a gente usou 10 clusters nas outras, tá? Para vocês saberem a quantidade exata que a gente gastou de balão. E agora, vamos para o próximo passo. E agora, pessoal, a nossa guirlanda está no chão. Eu vou fazer agora o balão encapsulado que vai por cima dela e vou colocar a base para vocês verem como que é a forma que a gente introduz a base na nossa coluna já pronta, tá? Então aqui a gente vai usar agora bolha de 36 polegadas e um 3 pés para a gente encapsular, 3 pés branco, tá? Eu já adiantei e já coloquei aqui e já fiz todo o processo, que é o quê? Colocar o balão 3 pés dentro do bolha de 36 polegadas. Explicando, para encapsular o balão, primeiro a gente infla o bolha, depois esvazia ele, e aí sim que a gente coloca o 3 pés dentro, tá? E ele vai ficar dessa forma, a gente vai retirar todo o ar dele. Então é muito simples, né? Já expliquei isso aqui várias vezes, mas a gente fala sempre para quem está acompanhando não ter erro, tá? E agora a forma de inflar, a gente pega dessa maneira no balão, o gargalo do balão é bem grande, tanto o do bolha quanto o do 3 pés, e a gente vai inflar os dois juntos. E agora a forma de amarrar, a gente pega apenas o bico do balão 36 polegadas e a gente vai amarrar. Então esse gargalo do balão São Roque ajuda muito e facilita, tá? Lembrando que o balão 3 pés ele chega a 91 centímetros, isso que está escrito na embalagem, mas eu já coloquei ele maior que 91 centímetros, mas o indicado é até 91 centímetros, tá? É um balão bem grande e a gente vai usar esse próprio gargalo dele que é bem grande e a gente vai colocar na nossa coluna que a gente acabou de fazer, tá? Lembrando que a gente vai deixar o balão menor sempre por último, tá? Sempre para cima, então o balão maior tá por baixo e o inflado a 7,5 tá por cima. E eu vou amarrar direto com o próprio gargalo do balão. Vou passar entre dois balões, vou subir e vou amarrar nele mesmo, tá? Isso, ele fica bem firme e ele vai ficar assim. Às vezes, se você tiver alguma dificuldade, o gargalo do balão é bem grande, mas tiver alguma dificuldade de amarrar nele próprio, usa o balão 260, amarra no bico do balão e depois sim você coloca aqui para facilitar, tá bom? E assim vai ficar. Agora me dá a base aqui, por favor. Aqui agora eu vou usar essa base, tá? Então a gente escolheu uma basezinha branca. Essa base, ela é aquelas bases descartáveis, né? Que a gente vai encaixar nos canos e deixa ela do tamanho que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, medir, ó, aqui eu vou chegar ela um pouco para baixo, mas ela tem umas travas aqui. Mas por quê? Porque aqui a gente não quer que o bico do balão chegue lá para não ter risco de estourar, tá? Se tiver quebrado ou danificado a ponta, aí você tem que colocar algum balão aqui, encapsulando aqui em cima, tá? Fazendo a proteção aqui. Como não tem, tá beleza, a gente vai inserir e é muito simples, né? A forma, a gente só vai segurar o balão. Então eu enfiei a mão lá dentro do balão e tô pegando lá na linha de anzol para ficar bem firme e a gente conectar. E aí a gente vem só encaixa na nossa base. Dessa forma, bem simples. Então a gente tem aqui, vamos ter 4 bases igual a essa, tá? 2 desse tamanho, com 8 cluster, e 2 maiores que eu já deixei pronto aqui. Eu vou posicionar agora para vocês, para a gente já ir para o próximo passo. Pessoal, a gente posicionou aqui. Então a gente colocou uma com 10 cluster, uma com 8 cluster, 10 cluster e 8 cluster, porque a gente quer a diferença altura, tá? E na ponta está os balões de 36 polegadas encapsulado. Agora a gente vai fazer como se fosse uma saia, que é o arco orgânico no chão que a gente quer para complementar esse cenário. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer esse orgânico bem fácil. Então a gente pegou uma proposta bem fácil para você aprender, não vai ter erro nenhum. Então a gente vai usar aqui balão de 11 polegadas, já abriu o pacote que a gente estava usando, de 11 polegadas, branco, liso, redondo e 9 polegadas. Então como que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou fazer clusters sem ser medidos agora, tá? Não vamos usar inflador, agora a gente vai fazer o orgânico. Estamos inflando aqui já tamanhos diferentes, tá? Com 11 polegadas. Então aqui para ficar fácil de vocês verem, a gente já vai usar cluster totalmente
desregulado, né, em medidas diferentes. Então, mais ou menos aqui 7,5, 8, 9, aqui umas 10,5 polegadas. Então, é mais ou menos isso. Mas é de cabeça, tá? Falando os tamanhos aqui só para você ter uma noção, tá bom? Então, vamos fazer cluster desse jeito com o balão de 11 polegadas. E com o balão de 9 polegadas, a gente vai diminuir um pouquinho esse cluster, tá? Então, a gente fez aqui medidas diferentes também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Medidas totalmente diferentes. A gente inflou, fez tamanhos diferentes também, os 4 balões diferentes, só que um pouco menor que o cluster que a gente fez com 11 polegadas. Esse a gente usou de 9 polegadas, esse de 11 polegadas. E agora o processo é o mesmo, a gente vai trançar a guirlanda do mesmo modo que eu mostrei a gente trançando essa guirlanda medida. Essa guirlanda é orgânica, não é medida, porém, o que eu quero? A gente fazer, colocar um de 11 e um cluster de 9 polegadas, tamanho diferente. Então a gente vai unir dessa forma, da mesma forma que a gente colocou lá, um maior ou menor, um maior ou menor. Aqui a gente vai usar a mesma técnica, tá? Um maior e um menor. E o resultado é esse aqui, me manda aqui para mim, por favor. Então, para a gente não perder tempo e não repetir o mesmo processo, a gente já trançou a guirlanda e ela vai ficar assim, tá? Agora se trata de uma guirlanda orgânica, então todos os tamanhos aqui estão bem diferenciados um do outro. Isso que a gente quer, uma guirlanda bem orgânica, certo? E agora a gente vai fazer a instalação dessa guirlanda e eu vou precisar de um balão de 2,60, tá? Então aqui a gente já trançou a nossa guirlanda, o tamanho dela a gente mediu mais ou menos aqui do tamanho dos 4 que a gente colocou. Depois a gente aplica alguns, tá bom? Então aqui eu vou ter o auxílio do balão canudo transparente 2,60, poderia ser a cor branco também, tá? E para fazer a aplicação aqui é muito simples. A gente vai colocar, só passar o 2,60 lá atrás da nossa base. E vamos pegar as duas perninhas aqui, ó, tá? Então tá as duas pernas do 2,60 na minha mão. Vou unir as duas e vou colocar aqui a nossa guirlanda orgânica. Notem que eu amarrei lá no primeiro cluster essa. Para dar uma onda, essa aqui a gente já vai amarrar um pouco em cima, tá? Então, balão 2,60. Só vou passar lá, sem amarrar, sem nada. Estou com as duas pontas na minha mão. Vamos fazer a mesma coisa para dar uma ondinha nessa aqui. Vamos colocar lá embaixo. Lembrando, galera, que arcos orgânicos ele tem que ter movimento, né? Então a gente tem que brincar com isso, tá? Com essas curvas. E a gente vai fazer mais uma curva aqui. Uma forma muito fácil, prática de fazer uma guirlanda orgânica. E agora, os próprios clusters que a gente fez, 9 menor e de 11 menor, a gente vai posicionar eles em alguns pontos, né? Então eu quero partes mais altas, bicos mais altos. Eu vou aqui, ó. O próprio gargalo do balão, tanto de 9 polegadas quanto de 11 polegadas, me dá essa facilidade da gente amarrar na própria guirlanda, tá? Diretamente, sem auxílio de nenhum balão. Então, é muito simples agora. Claro que vocês também, se tiverem dificuldade, pode usar o balão 2,60, amarra em um, amarra em outro cluster, e ele faz assim. Eu uso muito isso, né? E aí, é muito simples, a gente só vem e passa em 1 ou 2 balões, tá? E aí é muito simples. Então aqui a gente está fazendo uma guirlanda muito simples, com pouco trabalho, com uma técnica muito simplificada e ninguém vai ter dúvida. E lembrando que balões orgânicos ele tem que ter profundidade, né? Então alguns balões têm que ser aplicados para frente, né? Para não deixar ela muito achatada, porque quando a gente olhar de lado, ela tem que ter essa profundidade, certo? Então, esses bicos, fica muito legal a gente fazer colocando eles para frente, certo? Tem mais 2 clusters aqui, eu vou aproveitar eles e vou colocar para dar mais movimento aqui na nossa guirlanda. Nossa guirlanda está pronta e agora a gente vai fazer as aplicações. Quando a gente mexe aqui, claro que vai mexer um pouquinho, então a gente tem que vir e posicionar as nossas guirlandas de novo, tá? Para ficar nos lugares que a gente quer. Certinho? Então agora é isso, vamos para um próximo passo para terminar o nosso cenário. Agora, pessoal, para a gente dar
algumas pontinhas no nosso orgânico, eu já fiz, já joguei aqui no chão. E a gente vai utilizar o de 5 polegadas que eu tinha falado para você aquela hora que a gente tinha mostrado. Então esse aqui é o último acabamento que a gente vai dar na nossa guirlanda com balões de látex, tá? A gente vai fazer ele bem redondinho e mais ou menos do tamanho de 3,5 polegadas, 3 polegadas, tá? Pra ele ficar bem redondinho. E a gente vai fazer agora o acabamento assim, tá bom? Aqui, ó, nas pontinhas, então, nas pontas que a gente tem, a gente vai pegar o próprio gargalo do balão que está lá dentro e vai colocar, só rodar e deixar para a gente fazer os acabamentos, tá? Então é só as pontas que a gente vê que precisa. Aqui precisa de uma também. Então é muito simples, a gente está pegando só as duplinhas agora. E colocando, usando o próprio gargalo do balão. Aqui também tem uma pontinha e aqui no final. Pronto, então fizemos o acabamento com duplas de balões, mais ou menos inflado a 3 polegadas. E agora a gente vai inflar os balões que a gente vai agregar, que é os balões diferentes, que é os 4D, as estrelas e os bolhas, e a gente já vai aplicar tudo de uma vez para vocês, beleza? E agora a gente vai usar aqui, para incrementar a nossa guirlanda orgânica, o Orbs, o 4D prata, já tirei aqui para facilitar. Vou tirar aqui também uma estrela que a gente vai inflar para vocês verem. Essa é a de 18 polegadas, a pequena é a mesma coisa, a gente não vai inflar aqui para vocês, tá? Então essa aqui é a estrela. E aqui o nosso bolha de 36 também, que não tem necessidade de a gente inflar, que é muito simples, né? Mas a gente vai mostrar ele inflado aqui para vocês, tá? Então eu vou inflar o Orbs, que é necessário dar algumas dicas com o Orbs, tá? Pode inflar com a bombinha manual ou com inflador manual. Aqui eu estou usando o copinho, tá? Então eu vou inflar, que ele é bem silencioso. E aí dá para mim mostrar para vocês aqui perfeitamente qual o processo e qual a maneira certa da gente trabalhar com o balão 4D. Vamos lá, pessoal, agora vou colocar aqui bem de perto para vocês perceberem as rugas que o balão tem, tá? E que quando a gente vai inflando ele, as rugas vai sumindo. O certo de trabalhar com o balão 4D Orbs é que sumam todas essas rugas, tá? Na hora que sumir todas as rugas, ele tá perfeito e aí ele vai estar bem redondo, tá? Então sumiu as rugas, agora sim ele tá no formato redondo, tá? Se você não tirar todas as rugas, ele fica quadrado e não é a forma certa, tá? Então o balão 4D ele é assim. Agora vou pegar aqui um balão canudo, o 260, para mostrar para vocês uma maneira bem legal que a gente faz. Por quê? Para não vazar no lacre, né? Pode ser que aconteça que o balão, porque ele tem uma pressão muito grande dentro dele, ele fica muito duro, né? Para tirar todas as rugas. Então pode ser que a válvula vaze. Para não ocorrer isso, a gente vai pegar aqui. A válvula tá aqui na minha mão, vou colocar o balão 260 aqui, passando e vou enrolando ele, tá? Vou enrolando para que fique dessa forma, uma ponta para cada lado e ele enrolado, certo? E aí a gente amarra 1, 2 vezes. Amarrando assim, agora a gente vai segurar aqui em cima e eu vou reforçar passando aqui, ó. Então vou passar várias vezes e agora sim você olha, você vê que tá bem amarrado com o balão 260 e aí a gente dá mais 2 nós. Aí sim o nosso Orbs tá bem, né, bem selado. Caso tiver a seladora também, sela. Geralmente eu selo os meus Orbs, só que esses Orbs, os 4Ds da Balão São Roque, muito difícil eles murchar, mas aqui já serve para você ter uma firmeza no seu trabalho, né, que não vai acontecer nada, e também aqui a gente já usa para fazer as amarrações. Então esse eu precisei falar e dar as dicas. Agora o balão bolha não, muito simples, né? A gente vai inflar, desde que ele infle certo as duas paredes do balão e amarrar da forma certa. A estrela eu vou inflar aqui uma na frente de vocês para vocês verem, tá? Então vamos usar aqui de novo o nosso aparelho elétrico. Lembrando que essa aqui é um balão de foil, né? O balão metalizado em formato de estrela. É um balão diferente do balão 4D, esse balão Orbs que eu acabei de inflar para vocês, que a gente retira todas as rugas dele, tá? Então, para não ter dúvida nenhuma, eu vou inflar aqui os dois na frente de vocês e explicar a diferença de cada um. Esse aqui já inflamos, tá?
e percebe-se que tem muitas rugas ao redor. Então, números, letras, balões de temáticos, estrelas, enfim, todos vão ficar as rugas, tá? Balão metalizado. E aí onde a gente olha para ver se tá cheio, é aqui, ó, bem na barriguinha dele, bem na frente do balão, que é aqui que você pega e vê que ele tá bem firme, tá? Não é esticando tudo. Então, beleza, essa é a diferença. Para fazer essa amarração, a gente pode fazer do mesmo formato do Orbs, ou a gente simplesmente prender aqui para trás usando uma fita, né? E colocar a fita aqui para a gente fazer a nossa amarração, tá? Outro modelo também que eu gosto de usar muito, eu vou fazer aqui para vocês, pega a fita para mim, por gentileza. É aqui para a gente fazer a nossa aplicação. Então eu vou usar a fita transparente, vou mostrar aqui para vocês, certo? Primeira coisa é pegar o nosso lacre e jogar ele para trás, né? Então a gente vai dar acabamento no balão e ele vai ficar assim, certo? Fazendo assim, a gente vai fazer o chamado corativo. A gente coloca o balão canudo sobre ele, bem no meio, e a gente vai fazer aqui em forma de X e depois 2 pedaços na lateral. E aí a gente vai fazer a amarração aqui normal do balão, tá? Então a gente fez como se fosse um corativo, tá? Passa o X, depois passa um de cá e um de lá e amarra. Dessa forma tá bem firme e a gente pode fazer a nossa amarração direto no nosso cenário, certo? E o balão 36 polegadas o bolha, eu já inflei aqui, não precisa inflar na frente de vocês. E o tamanho dele é esse, é um balão bem grande e é muito legal esse balão aqui, a gente gosta muito e a gente vai usar ele também no nosso cenário. E agora vamos para as aplicações de todo esse material na nossa guirlanda orgânica. E vamos aplicar todos os balões que a gente fez, as estrelas grandes e pequenas, os bolhas de 36 polegadas e os orbes de 25 polegadas, tá? Então tá aqui 2 maneiras que eu vou colocar. Essa tá normal, a gente não fez nada. Essa a gente fez o processo que eu mostrei para vocês, tá? Do corativo atrás. Então essa aqui, como que a gente coloca ela, tá? Eu vou pegar o próprio balão, então eu vou escolher aqui esse balão que a gente pôs, a duplazinha, tá? E aí a gente vai pegar aqui o nosso pescoço do balão e passar na dupla. E a dupla que vai prender a nossa estrela em pé. Certo? De forma muito simples, a gente já colocou ela. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma com corativo, que é mais fácil ainda, né? A gente tem um auxílio do balão canudo. Então eu vou colocar uma aqui. Só vou enrolar e soltar. Aqui está mais uma estrela. E agora a gente vai colocar todas as nossas estrelas, tá? Vamos colocar aqui, vou colocar mais uma aqui. Usando o auxílio da nossa duplinha de 5 polegadas. Só estou enrolando. E depois a gente posiciona. Coloca mais uma aqui. Mais uma aqui, beleza? Vamos colocar agora as que a gente tem o balão já para facilitar. Vamos colocar todas as estrelas primeiro. Então lembrando que a gente está colocando as estrelas no nosso orgânico, mas também colocamos na coluna aqui, né? Para dar um detalhe, como se a nossa decoração complementasse uma com a outra, beleza? Lembrando que usamos técnicas diferentes, né? Colunas alternadas medidas e orgânico, porém uma está conversando com a outra, beleza? Agora a gente vai passar para a próxima aplicação. Vamos para os orbes agora, e a gente vai aplicar os nossos orbes na nossa guirlanda. Lembrando que os nossos orbes estão todos amarrados daquela forma que a gente fez, né? Então fica muito fácil e prático da gente colocar eles na nossa decoração. Às vezes a gente pode só enrolar no balão ou então ir lá direto no nosso nylon e aplicar o nosso balão.
Isso. Agora vamos para o próximo passo, a gente vai aplicar os nossos bolhas de 36 polegadas, esses aqui. Para amarrar os nossos bolhas, a gente usa o próprio gargalo do bolha, né? O gargalo do bolha é bem grande, o pescoço, então facilita muito. E a gente pode usar ele já para garantir uma amarração firme. E o legal do orgânico é sempre a gente colocar alguns balões, né, para cima, outros triscando, né, o chão. Esse acabamento fica bem bonito. Aqui eu estou passando bolha direto no nylon e amarrando, dessa forma ele fica bem firme. Vou colocar um bolha bem aqui também, vai ficar bem legal. Outro bolha aqui para ele ficar um pouco mais alto que esse, né? Vou usar aqui a nossa duplinha para facilitar. Só virar a linha do bolha. Vamos colocar esse bem aqui, bem na frente. Pronto. Falta mais um, tem mais um bolha? Deixa eu colocar mais esse aqui. Tá pedindo um bolha bem aqui na frente. Então é isso. Colocamos 9 estrelas grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolhas de 36 polegadas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbs de 25 polegadas. E agora a gente vai colocar as nossas estrelas menores que a gente colocou. Apenas assim. Colocamos o bico para trás, a válvula. E colocamos a fita dobrada aqui para a gente colar, tá? Então é muito fácil. E a gente vai usar os pontos estratégicos que a gente gosta, né? O bolha, fica bem legal de colar nele. Tem outras fitas que a gente pode usar, porém, essa facilita muito. É uma fita simples e barata, né? Tem outras fitas que são mais grossas, mas que fica muito legal mesmo. Essa aqui prega legal, mas tem fitas melhores no mercado, algumas dupla face, que vai deixar maior firmeza, né? Aqui a gente está trabalhando dentro do estúdio, hoje não tem vento nem nada. Então, se fosse um local aberto, aí sim teria que tomar um cuidado maior e usar uma fita melhor, beleza? Então a gente aplicou de forma muito fácil e simples. E a nossa decoração já está bem rica. E agora a gente vai para o último passo, o 2026. E agora, pessoal, a gente vai colocar os números. Eu já apliquei ali 3 e deixei para mostrar para vocês como que a gente aplicou esse. A gente está aplicando por cima do balão encapsulado de 3 pés, que é um modelo que eu acho muito bonito e pouca gente faz assim, tá? Então fica essa dica para vocês arrasarem nas festas de final de ano. Então aqui, primeira coisa, a gente prega a fita e joga para trás, para dar o acabamento, né? E aí na parte de trás, como a gente não está pregando ele em uma base reta, essa parte aqui, as extremidades não vão pegar, porque a gente está colocando no bolho, o balão é redondo, então só vai pegar na parte da frente do balão redondo, que é o 3 pés. Então a gente vai focar, vou deixar, focar aqui, ó. A gente então fez a fita, né, daquele jeito, tá? Então a gente vai focar aqui no meio do balão, certo? Então aqui, ó, já tá prontinho as fitas aqui, só desse jeito. 3 fitas aqui já vai pegar, porque a gente vai colocar apenas no meio do balão. Essas extremidades não vão chegar, né, no balão, então aqui não adianta colocar, tá bom? Colocamos a fita aqui, muito simples. Vamos chegar aqui, mirar, confirma para mim, tudo certo? E colocamos no bolha, no balão 3 pés, encapsulado, firmamos e aí tá pronto o nosso cenário. E agora eu vou fazer alguns vídeos para vocês verem como que ficou o resultado da nossa decoração de final de ano.